Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículos 22 e 24. Nós vemos por toda a Escritura, na Palavra de Deus, que o Espírito Santo ele libera o seu poder no momento em que nós damos um passo de fé. Nós vemos, por exemplo, as águas do Rio Jordão se abrindo quando aqueles homens liderados por Josué colocaram seus pés na água. Então eles foram em direção ao rio e quando seus pés tocou a água, o Rio Jordão se abriu. A obediência, aquilo que Deus nos orienta, ela acaba promovendo o poder de Deus em nossa vida. Na realidade, Deus, ele nos dá a sua palavra, ele nos envia a sua palavra e ele espera que nós venhamos a agir em cima dessa palavra, que nós venhamos a crer. Isso é fé, é crermos na palavra de Deus, crermos naquilo que Ele nos orientou, obedecermos e fazer a vontade dEle. É isso que vai fazer com que Deus libere o seu poder sobre nossas vidas. Nós não vamos fazer as coisas porque nós confiamos em nós ou porque nós achamos que temos uma super fé. Não, na realidade, muitas das coisas que nós obtemos de Deus é em momentos de fraqueza, mas quando nós decidimos fazer aquilo que é certo, nós obedecemos a Deus, apesar de estarmos muitas vezes com medo, a muitas vezes termos sentimentos de que as coisas talvez não darão certo, mas aí nós vamos e obedecemos a palavra de Deus e o milagre acontece. É assim que acontece. A obediência traz desenvolvimento espiritual. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós temos que aprender a obedecermos a palavra de Deus. A Bíblia compara o nosso crescimento espiritual em alguns lugares diferentes como 3 tipos que nós chamamos de tipos bíblicos. Um é uma semente, a segunda é um edifício e um filho crescendo. Em cada uma dessas situações exige uma ação externa. A semente ela precisa ser plantada. Um edifício precisa ser construído, precisa ser edificado. E um filho em crescimento ele precisa ser cuidado, ele precisa ser educado, ele precisa ser vestido, ele precisa ser alimentado. A palavra de Deus nos mostra que da mesma forma que uma semente, um edifício e um filho, a nossa vida precisa crescer espiritualmente através de ações que façam esse crescimento acontecer, que façam com que esse desenvolvimento aconteça. Nós não devemos, de forma alguma, confundir isso que eu estou falando dessa ação que precisa ser feita com a salvação. A salvação foi conquistada por Cristo na cruz por nós. Jesus nos salvou. E isso não tem nada a ver com nós fazermos alguma coisa. Isso tem a ver com que Ele nos salvou. A ação que nós precisamos fazer é para desenvolver o nosso crescimento espiritual, para desenvolver o nosso caráter. Nós vamos ver, por exemplo, na palavra, Jesus dizendo para esforçarmos-nos, para entrarmos pela porta. Nós vamos ver a Bíblia nos dizendo que nós temos que decidir seguir as coisas que servem para edificação. Há uma decisão, há uma vontade, há uma escolha. A Bíblia diz para nós procurarmos apresentar-nos a Deus como um obreiro aprovado. Nós temos que procuremos entrar no repouso para não cairmos no exemplo da desobediência. A Bíblia diz que sem santificação não há quem verá o Senhor. Então nós temos que olhar essas coisas. A Bíblia também nos diz: procurais que sejais achados por Ele imaculados e irrepreensíveis. Nós vamos entender então que não há um crescimento passivo. Eu não fico lá esperando Deus fazer algo por mim e mudar a minha vida. O Espírito Santo está à disposição para nos transformar, mas tem que ter uma ação, tem que ter uma atitude, tem que ter um desejo. O versículo que nós vemos agora, que nós lemos agora no começo, Efésios 4, 22 e 24, nós podemos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, ele fala sobre abandonar as velhas atitudes. Vamos ler novamente. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Tudo, e eu quero dizer tudo conectado com aquele velho estilo de vida que nós tínhamos,
tem que desaparecer, aquilo está apodrecido, estragado por completo. Nós temos que nos livrar dessas coisas. A segunda parte do que nós podemos ver nesse versículo é no versículo 23, mudarmos a maneira como pensamos. Então nós vimos abandonar velhas atitudes e, em segundo lugar, mudar a maneira como pensamos. Está escrito assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Nós temos que permitir que o Espírito Santo mude a nossa maneira de pensar. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. E essa palavra transformada, ela vem da palavra metamorfose. É uma palavra quando uma lagarta ela é transformada em uma borboleta. Ela passa de um ser que se arrasta, que é feio, para um ser belo e que voa. É isso que acontece conosco na nossa vida espiritual. Mas nesse versículo que lemos no começo, em terceiro lugar, no versículo 24, nós vemos assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, nós temos que ver que nós temos que nos vestir novamente com o caráter de Cristo. Nós tiramos a veste antiga, agora nós temos que nos vestir com um novo caráter de Cristo, começando a agir cada vez mais com novos hábitos, em obediência à palavra de Deus. A obediência é tudo. Na realidade, o nosso caráter é a soma dos nossos hábitos, é como nós agimos sempre. Então, nosso caráter vai ser moldado por aquilo que nós obedecemos em Deus. Nós temos que nos revestir de novo ser, que foi criado para ser semelhante a Deus em verdadeira justiça e santidade. Nós não podemos ficar passivos esperando que o nosso crescimento espiritual aconteça se nós não fizermos nada. Isso nunca acontecerá por si só. O Espírito Santo vai nos transformar quando nós começarmos a andar em obediência, para que nós possamos desbloquear esse poder de Deus em nossas vidas.